pessoal, tudo bem com vocês? Professor João Francisco, e a gente vai estar trabalhando com essa aula, ou com estas aulas desta semana, né? Referente ao dia 23, 26 e 28 de novembro de 2020. Muito bem. Então, hoje o que é que a gente vai estar trabalhando? A gente vai estar trabalhando com o baricentro de um triângulo, tá? O baricentro de um triângulo. E o que é esse tal desse baricentro de um triângulo? Bom, isso aqui, a primeira coisa, no livro de vocês, o livro didático, esse conteúdo, ele está lá na página 44 e 45, ok? Então, o baricentro corresponde ao centro de equilíbrio de um triângulo. Ao desenharmos um triângulo em uma cartolina e determinarmos seu baricentro, podemos recortá-lo e, pelo baricentro, passar um barbante como a figura a seguir, e ao suspender o triângulo pelo baricentro, ele se manterá em equilíbrio. Então, é isso que aconteceu aqui. Então, se você observar, nós pegamos aqui, ó, traçamos saindo de cada vértice. E o que é que são vértices, pessoal? Um triângulo, ele tem três pontas, né? Três bicos, se você preferir. Cada bico desse a gente chama de vértice. Então, nós temos um vértice, dois vértices, três vértices. Todo triângulo tem que ter três vértices, três pontos, né? Muito bem. Se você pegar do vértice e a gente traçar uma linha dividindo o lado oposto a esse vértice em duas partes iguais, ou seja, ó, esse aqui não é o lado todo, é o oposto desse de cima, tá vendo? Ó, estou aqui nesse ponto de cima, nesse vértice de cima. Se eu medir a metade do segmento que está aqui, ó, então, esse lado é todo esse tamanho, né? Se eu procurar onde é a metade dele e marcar, e eu fizer uma linha ligando a metade desse segmento, a metade desse lado, ligando ao vértice, essa linha que nós traçamos, a gente vai ter um traço, né? Quando você fizer com o outro vértice do mesmo jeito, ligando ao o lado oposto dividido pela metade. Então aqui é a metade desse lado oposto. E nesse aqui, esse vértice também ligado ao lado oposto, sendo que dividido pela metade. Muito bem. Quando nós fizermos essas três linhas, essas três retas, elas vão se encontrar em um ponto. Esse ponto de encontro é o que a gente chama de baricentro do triângulo. E esse lugar, ele faz com que o triângulo fique em equilíbrio. O que é equilíbrio? Então, se você amarrar um barbantezinho nesse lugar, ele não vai ficar nem apontando para cima, nem apontando para baixo. Ele vai ficar exatamente na horizontal, certo? Então, essa é a principal ideia de baricentro. Então, é esse ponto de encontro entre os vértices ligados ao ponto médio do segmento oposto. Ou seja, aquele que está lá de frente, quando você dividir na metade e você ligar, e fizer isso com os outros, você vai encontrar um lugarzinho, um X da questão, né? Ou melhor, um encontro, que não é nem um X, é um encontro. E esse encontro é o nosso baricentro. Como o baricentro é obtido a partir do encontro de cada segmento que sai do ponto médio dos lados do triângulo até o seu vértice oposto. Teremos a figura. Foi aquilo que eu disse, né? Então, ó, esse vértice aqui, o vértice C, se você olhar, quem é oposto a ele? É o lado AB. O lado AB, ele tem um ponto médio. O que é o ponto médio? É aquele lugar, aquele ponto que fica exatamente a mesma distância, tanto de A quanto de B. Então, isso é o ponto médio. Então, a gente liga o vértice C a esse ponto médio. Temos aqui o vértice A. O que é que a gente vai fazer? Quem é o oposto do vértice A? É o segmento CB, ou BC. Tá? Quem é que está no meio desse segmento? Esse pontinho D. Então a gente liga o A até o ponto D. A gente já aprendeu como calcular o ponto médio do segmento, né? E agora a gente vai falar do vértice B. Quem é que está oposto ao vértice B? É o lado AC. E esse lado AC tem um ponto médio, ou seja, a metade dele é o ponto E, tá bom?
Então, quando a gente liga o lado B, o vértice B, ao ponto médio E, a gente termina de localizar o baricentro, que é exatamente esse representado pela letra G, aqui nesse encontro, tá bom? Então, nós temos a mediana AD, né? Então, a mediana AD, mediana BE e a mediana CF. E aqui nós temos o baricentro, ok? Muito bem. Então, o que é que nós temos agora? Os segmentos que no seu encontro localizaram o baricentro têm as seguintes relações. AG é igual a 2 vezes GD. BG é 2 vezes GE. E CG é igual a 2 vezes GF. Levando em consideração essas informações, podemos encontrar as coordenadas do baricentro. Então, bora lá. Eu vou lá voltar para a figura para ficar melhor, para a gente entender. AG. Então, o que é o AG? A até chegar no G. Daqui até aqui, nós temos dois pedaços iguais ao G até o D. Por isso que a gente diz, ó, o lado AG, então segmento A até G, vai ser igual a 2 vezes G até D. Tá vendo que esse espaçozinho aqui ficou bem menorzinho? Então esse espaço menor, ele é exatamente a metade disso aqui. Ou seja, do A até o G, nós temos dois pedaços iguais ao G até o D. Nesse tamanho, nós temos, cabe 2 vezes aqui. Então, nós podemos pegar esse pedacinho aqui e botar dois pedaços iguais a esse aqui em cima de AG. Tá? Então, é por isso que a gente diz AG vai ser igual a 2 vezes GD. Do jeito que BG, tá vendo? Esse lado maior é igual a 2 vezes EG. Então, esse pedacinho aqui, essa característica, né, do baricentro, ele faz com que esse lado mais comprido, até chegar ao baricentro, ele seja 2 vezes maior do que esse lado menorzinho, tá? Estou dizendo aqui na mesma linha. Então, ó, C até G. Tá vendo esse lado comprido? Do C até o G. Se você pegar do G até o F, você tirar esse pedaço, cortar, por exemplo, e você coloca ele aqui, ele vai chegar bem na metade do caminho, do G até o C. Por isso que a gente diz que GC, ou CG, é igual a 2 vezes GF. Tá vendo? CG é igual a 2 vezes GF. Tá bom? Levando em consideração essas informações, podemos encontrar as coordenadas do baricentro. Aí aparece uma formulazinha, não é? Como que a gente faz para encontrar as coordenadas do baricentro? Então, o baricentro, vamos lá. O baricentro ele é um ponto, certo? Então, ele é um ponto também. Para encontrar as medidas desse ponto aqui, o que é que a gente tem que fazer? A gente precisa saber quem é o valor de x no ponto A, o valor de x no ponto B, o valor de x no ponto C. Aí agora a gente vai pegar xa mais xb mais xc e vai dividir por 3. Então vamos lá. A gente tem 3 pontos, né? Eu vou lá voltar para a figura de novo. Ó, nós temos aqui o triângulo, né? Para formar o triângulo, a gente não tem que ter os vértices A, B e C. Então, para poder encontrar esse baricentro, o que é que a gente vai fazer? A gente vai procurar qual é o valor de x desse ponto A. Qual o valor de x desse ponto B? Qual o valor de x do ponto C? Aí vai fazer o valor de xa mais o valor de xb mais o valor de xc, dividido por 3. Então, essa é a formulazinha para calcular o x lá do baricentro. E para encontrar o y do baricentro, aí você vai pegar o y do A mais o yb mais yc dividido por 3. Tá? Então, para encontrar o baricentro, o que é que a gente faz? Você vai pegar os 3 pontos, os 3 vértices do seu triângulo, aí você vai ter xa, xb e xc. Vai somar os 3 valores e dividir por 3.
Mesma coisa com o y. YA mais YB mais YC dividido por 3. E de onde vieram esses y? Gente, eles vieram daqui, ó. Do mesmo jeitinho. Para fazer um pontinho, a gente tem que ter a coordenada x e a coordenada y. Tá? Vamos ver aqui um exemplo. Então, dados o triângulo ABC, cujas coordenadas dos vértices são. Então, a gente já tem, ó, o ponto A, aqui estão suas coordenadas. Qual o valor de x do ponto A? A gente já sabe, o valor de x é sempre o primeiro valor, né? Então, o valor de x do ponto A vai ser o 7. Eu já posso olhar, aí a gente pode chamar até de XA, esse aqui. Ok? XA. Tudo bem. Aí agora a gente vai fazer os outros, ó. Nós temos xb aqui também. O xb vale quem? Menos 1. Então, xb. E o outro x? C é o 9, né? Então também é x. Bom, se nós já temos os valores de x, agora falta a gente colocar os valores para quem? Para y, não é isso? Então vamos lá buscar os valores para y. Se o primeiro valor é sempre o valor de x, o segundo valor será o valor de quem? De y, não é? Então, o primeiro valor é sempre o valor para x e o segundo valor sempre será o valor para y. Então, nós vamos ter aqui o y do ponto A vale 2, né? Vixe, que y legal. O y do ponto B vale 5. O y do ponto C vale menos 4. E agora, como é que a gente faz? Para calcular o baricentro, que é isso aqui que a gente quer, primeiro a gente vai calcular o x desse baricentro. Como é que calcula o x do baricentro? A gente vai pegar os valores de x do ponto A, do ponto B e do ponto C e vai somá-los. Ah, mas aqui esse x do ponto B é negativo, não tem problema. Coloque ele com o sinalzinho dele. Então, nós vamos ter 7 mais menos 1 mais 9. Se você quiser, você pode pegar quem é positivo com quem é positivo. Então, 7 mais 9 dá 16. 16 menos 1, 15. Dividido por 3 e vai dar 5. Então, quem é 5 é o valor de x do baricentro. Vai fazer agora para o y. Como é que faz para calcular o y? A gente vai pegar os três valores de y e vai somá-los, dividir depois por 3. Então, menos 2, que é o primeiro valor de y, mais 5, que é o segundo valor, menos 4, mais menos 4, que é o terceiro valor. Então, negativo com negativo a gente pode somar. Então, vamos lá. 4 com 2, 6. Então, menos 6. Menos 6 mais 5, a mesma coisa de 6 menos 5. 1. Como o 6 tem um sinal maior, não é? Então, o 6 tem sinal maior. Na verdade, o maior módulo é 6. Você está devendo 6 reais e só tem 5 reais. Então, você dá os 5, fica devendo 1. Então, menos 1 sobre 3. Como não é possível dividir, nem simplificar, fica esse valor mesmo. Ok? Então, com isso, a gente encontra o baricentro, as coordenadas do baricentro. Quais são as coordenadas do baricentro que a gente encontrou? A gente encontrou para x o 5, para y menos 1 sobre 3. Então, essa aqui é a resposta para esse exemplozinho. Tranquilo? Uma questãozinha, mais uma questão aqui, essa já está na página 45, com a atividade resolvida, tá bom? Então, determine, é o R5, determine as coordenadas do vértice B do triângulo ABC em que nós conhecemos. O que é que a gente já conhece? A gente já conhece o vértice A, que é 4 e 9, o vértice C, que é menos 2 e 6. E a gente sabe o baricentro. Quem é o baricentro? É 2 e 3, tá? É o baricentro do triângulo. Como que a gente vai responder? Lembra que para encontrar o x do baricentro, o que é que a gente faz? XA mais XB mais XC dividido por 3. Acontece que a gente já tem o x do baricentro, que é quanto? É 2. Então, a gente bota o 2 aqui. Igual, nós temos o x do ponto A. Quem é o x do ponto A? 4. Então, substituir.
Em vez de xa, eu botei o 4. Mais xb. Continua xb por quê? Porque é isso que eu preciso descobrir. As coordenadas é o valor de x e de y do ponto B. Então, continua xb. Mais xc. Quem é xc? Menos 2. Então, o que é que a gente vai ter? 4 menos 2, 2. Não é isso? Então, vai ficar 2 mais xb sobre 3. Quando a gente faz meio pelos extremos, né? A gente vai ter 3 vezes 2, 6. E é aquilo que eu disse, 2 mais xb. 2 mais xb igual a 6. Como eu preciso do valor de xb, esse 2 passa para o segundo membro. Então, vai ficar xb igual a 6 menos 2. Quanto é 6 menos 2? 4. Então, encontramos o valor de xb. Xb aqui vale quanto? Vale 4. Já encontramos nossa primeira coordenada. Agora a gente vai para a segunda, né? Que é o y. Mesma coisa. Y do baricentro é igual a YA mais YB mais YC. Y do baricentro nós já temos, que é o 3. Olha aqui. YA nós já temos, que é o 9. Veio para cá. Mas YB não temos, fica YB mesmo. YC nós temos, que é o 6. Vem para cá. Então aqui a gente tem 9 mais 6, que dá 15. E aqui o que é que a gente vai fazer? Meios pelos extremos, né? 3 vezes 3 dá 9. Então 15 mais YB igual a 9. Acontece que eu preciso do YB. Quem é que tem que sair de perto dele? O 15. Então 15 passa para o outro lado negativo. Então menos 15 mais 9. Como é que a gente interpreta isso? Você deve 15 reais e chegou com 9 reais para pagar. Não paga tudo, mas diminui a dívida, fica devendo apenas 6. Então, YB vale quanto? O melhor, menos 6, né? Menos 6, uma dívida de 6. Logo, a gente agora vai dizer que o ponto B, o vértice B, né? O vértice B, ele é composto pelo valor de x, 4, e de y, menos 6. Certinho? Mais uma questãozinha aqui para a gente debater. Nós temos aqui o R6, ainda lá na página 45. No triângulo ABC, M é o ponto médio do lado BC. Então, o lado BC está aqui e M é o seu ponto médio. Ou seja, o M tem a mesma distância tanto para C quanto para B. IG é o baricentro do triângulo. Sabendo que as coordenadas do ponto B, G e M são, respectivamente. Então, esse aqui é o B. Então, B vai ser... Vai botar aqui. Isso aqui é o ponto B. Ponto B. Aqui é o ponto G. E aqui é o ponto M. Pronto. B, G e M são as coordenadas que nós temos. Muito bem? Então, bora lá. Determine as coordenadas dos vértices A e o vértice C. Então, a gente nem sabe as coordenadas do vértice A, nem sabe as coordenadas do vértice C. Tá? O que é que a gente vai ter que fazer? Bom, como M é ponto médio de BC, então a gente já conhece o valor de B. A gente vai começar então a usar o valor de M para encontrar quem? O C. Como que a gente faz? Para encontrar o valor do x médio, a gente faz o quê? xb mais xc, tá? Sobre 2. Xm a gente já tem, x médio a gente já tem, que é o 4, tá aqui, igual xb nós já temos, que é o 5, mais xc, que é o de cima eu não sei, sobre 2. Então, meio pelos extremos, a gente vai ter 5 mais xc igual a 8. Passa o 5 para o outro lado negativo, xc igual a 3. Pronto. Já encontramos o x desse ponto C. Vamos fazer a mesma coisa para descobrir
esse ponto, o y do ponto C, não é? Então é mais fácil. Então, y médio. Como é que a gente faz para descobrir o y médio? Né? A gente diz y médio é yb mais yc dividido por 2. Y médio a gente já tem, né? O ponto médio a gente já tem, que é o 5 sobre 2, está aqui. Igual yb, nós já temos, né? Que é o 1. A yb aqui é o 1. Mais yc que nós não temos. Então, vamos fazer meio pelos extremos. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 1, 2. 2 vezes yc, 2yc. Esse 2 passa para o outro lado negativo, vai ficar 2y igual a 10 menos 2. 10 menos 2, 8. 2 vezes y igual a 8. O 2 que está multiplicando o yc passa dividindo. Então, vamos ter y vai ser igual a 8 dividido por 2. Quanto é 8 dividido por 2? 4. Então, acabamos de encontrar xc e yc. Agora é só jogar na fórmula do baricentro para que a gente encontre as coordenadas do ponto A, né? Então, x do baricentro a gente já sabe. X do baricentro é 3, aqui, igual xa, que a gente não sabe, mais xb. Quem é xb? A gente já sabe, né? Que é o 5. Mais xc, que a gente acabou de descobrir, que é o 4. O xc, que é o 3. Então, a gente vai ter aqui, ó, 5 mais 3, a gente pode somar, que dá 8, né? 3 vezes 3 dá 9. Então, xa mais 8 igual a 9. Esse 8 passa para o outro lado negativo, então xa vai ser 9 menos 8, que vai dar 1. Então, xa igual a 1. Ok? Muito bem. Já encontramos, então, xa. E agora, a gente vai fazer y do baricentro, que vai ser ya mais yb mais yc. Y do baricentro nós já temos, né? Que é 2, tá aqui o 2, igual ya nós não temos, continua assim. Yb nós sabemos, yb é 1, mais yc, que é 4. Então, 1 mais 4, 5. 3 vezes 2, 6, que a gente faz meio pelos extremos, né? Então, vai ficar 5, ya mais 5 igual a 6. Passa esse 5 por segundo membro, passa negativo, né? Vai ficar ya igual a 6 menos 5, que vai me dar 1. Portanto, o ponto A vai ser 1 e 1. Ok? Então, acabamos de encontrar o ponto A, que é 1 e 1, e o C, que encontramos lá em cima, que é 3 e 4. Então, respondido a questão. E para vocês, para praticar, nós temos aqui 5 questões. Onde estão essas 5 questões? Lá na página 46. Quais são as questões? Questão 27, 28, 29, 30 e 31. Ok? Então, vamos à obra, vamos fazer os cálculos e, na dúvida, podem entrar em contato. Ok? Então, por enquanto é só. A gente fecha por aqui. Bons estudos e eu fico à disposição. Tchau, tchau.